Foi, né? Foi, aula net. Então, tá bom. Obrigado, Digão. Eu mexo tanto nesse computador aqui que ele fica meio doidão, Digão, mas vamos que vamos, tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos falar o que interessa aí, tá? Importante vocês estarem acompanhando, né? Nós estamos na aula 35 da apostila 5, Geografia Agrária. E aí nós vamos rever aqui o que você viu ali com o professor sobre as questões que envolvem aí, né, a geografia agrária. A primeira coisa que você tem que estar atento é com relação às revoluções agrícolas, pelo amor de Deus, tá? Vamos já logo de cara relembrar aí que a primeira revolução agrícola se dá na antiguidade, na passagem da pré-história para a história propriamente dita. O homem deixa de ser um homem nômade e passa a ser um homem sedentário. Isso aconteceu lá no Crescente Fértil, hein? Pelo amor de Deus, não esqueça disso. Crescente Fértil, aquela região que fica entre a bacia do rio Nilo, na Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates, Indo, Ganges, aquela regiãozinha lá. É lá que nós temos a primeira revolução agrícola, com a instituição de técnicas rudimentares, uso de alguns equipamentos e domesticação de animais, algumas plantas, tá? Bacana. Isso aqui é revisão, eu dei para você ali, estou revisando para a gente poder encaminhar na aula 35, 36 e 37, tá? Então, acompanhando aqui com o professor, você está vendo ali agora, né? Nada mais, nada menos do que a questãozinha que envolve a segunda revolução. Aí, nesse caso, essa segunda revolução, pessoal, já tem a ver com o que nós chamamos aí de primeira revolução industrial, né? Então, é quando você tem o início de uma mecanização do campo, tá? Isso acontece com a primeira revolução industrial. Então, você tem ali, no século XVIII, 1740, 50, né? Um aumento da produção, tá? Por conta da mecanização do campo, tá? Terceira revolução acontece com a terceira revolução agrícola, tá? Terceira revolução industrial, automaticamente com a terceira revolução agrícola. Ela se dá com o uso principalmente dos organismos geneticamente modificados. E vai se dar também através de o que nós chamamos de Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde, tá? Revolução Verde é aquela revolução que ocorre, acaba acontecendo, acontecendo ali nos anos de 1970, quando, então, é introduzido em algumas regiões do globo as sementes geneticamente modificadas, com destaque, por exemplo, lá para o Sudeste Asiático, onde nós percebemos a produção de arroz. Então, eles melhoram geneticamente as sementes para aumentar a produção e automaticamente utilizar aquela mão de obra que nós tínhamos lá naquele período, tá? Naquela região. Você sabe que é uma região onde nós temos muitos habitantes, né? Então, essa é a Revolução Verde. Revolução Verde é essa que se vale dos organismos geneticamente modificados e se espalha pelo mundo, tá? Vai para a Europa, Estados Unidos e Brasil também. Recentemente, a gente vem usando muitos transgênicos, tá? Também você tem aí o uso de investimento, capital e por aí vai. Revisãozinha, né? Aqui você tem os tipos de tomate geneticamente modificados, olha que legal, né? Verde, vermelho, preto, cinza, tem de tudo, né? Então, tá. Vamos avançar aqui, então. Vamos falar um pouquinho sobre modelos agrícolas, tá? Revisando isso aqui. E aí, a diferença do que é uma agricultura ou pecuária intensiva e extensiva, tá? A intensiva, o nome já diz, né? É onde você usa muito capital, maquinário, insumos, vamos pensar aí, técnicas modernas, a agricultura ela é voltada para abastecimento das agroindústrias e por aí vai. Já a extensiva já é um pouco mais rudimentar, seria mais voltada para a subsistência, sem muitas técnicas e por aí vai, tá? Então, é importante a gente estar antenado com relação a isso. Então, vamos que vamos pensar aí nos sistemas tradicionais, né? Que seria aí o moderno e alternativo, né? Não, na verdade, aqui, quando você pensa nos sistemas agrícolas intensivos e extensivos, você tem sistema tradicional, moderno e alternativo, tá? Então, uma agricultura intensiva, moderna, né? Uma agricultura extensiva, alternativa seria um exemplo, né? Tradicional, sem muitas técnicas e por aí vai, tá? Bom, para você entender isso aí, tá bom? Agricultura itinerante é um exemplo de extensiva, né? Olha lá, ó, desmatamento, queimado, empobrecimento do solo e por aí vai, tá?
é a que a gente chama de itinerante ou de roça. Os índios usam muito esse tipo de técnica agrícola. Isso aqui a gente vai chamar de agricultura ou sistema extensivo, tá bom? Então, vários exemplos aí, ó. Agricultura camponesa, né? A gente tem aí, entre outras coisas, agricultura comercial. Camponesa seria mais voltada para o extensivo, tá? A agricultura comercial, ó, agricultura de jardinagem, ela é um misto de agricultura, hoje, na atualidade, tá? Agricultura de jardinagem seria isso aqui, no Sudeste Asiático. Hoje seria um misto entre intensivo e extensivo, porque eles usam os organismos geneticamente modificados, tá bom? Então, é importante estar antenado com relação a isso aí, tá? Bom, vamos pegar aqui um outro exemplo, né? As plantations, né? As plantations seriam mais tradicional zona, né? Então, atenção aí, ó, era uma monocultura voltada para exportação, sem uso de tecnologia e uso de muita mão de obra, tá? Então, ela estaria mais ali naquele campo do extensivo. Se você começa a colocar muita tecnologia, aí ele passa a ser agronegócio. Aí é intensivão, tá? Enfim, falar um pouquinho aqui sobre a agricultura coletivista, tá? Então, aquele tipo de agricultura que você vai se valer de várias pessoas dentro de uma propriedade, não é só um dono. Isso acontece, por exemplo, em Israel, nos kibbutz, em agrovilas do MST no Brasil, tá? A agricultura capitalista, aí, ela é intensiva, né? Aí, o exemplo aqui, ó, quantas colheitadeiras, né? Trabalhando, fazendo a produção, isso aqui é voltada para abastecimento das agroindústrias e mercado externo, né? Agricultura orgânica, né, mais, assim, extensiva e tal. Enfim, aqui alguns exemplos para você entender os modelos agrícolas, tá? Tem que entender isso aí, tá bom? Então, aqui a gente já entra, pessoal, na aula número 35, 36 e 37. Uma vez que você entendeu como é a agricultura, a evolução do processo agrícola nas 3 revoluções agrícolas, entendeu o que é intensivo e extensivo, e as formas de agricultura, subsistência, comercial, de jardinagem, ecológica, coletivista. Você entender um pouco disso, agora a gente vai entender como é que isso acontece em alguns países, tá? Então, bem legal a gente estar antenado. E vamos falar do Bambambam aí, né? Vamos falar de quem? Vamos falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que tem, né, uma participação efetiva, pequena no PIB, mas é muito importante para a economia dos Estados Unidos, a agricultura, né? Então, pelas imagens, você já começa a entender que tipo de agricultura é. Né? É uma agricultura intensiva ou extensiva? Lá é intensiva, né? Altamente mecanizada e por aí vai. E existem algumas características, né? Ó, predomínio de médias e grandes propriedades, uso de máquinas, insumos seria fertilizantes, adubos, tá? Né? Vasta utilização de depósitos, silos para armazenar os produtos, eles fazem rodízio dos produtos lá, né, para poder manter a qualidade da terra, né, absorvem pouca mão de obra no campo, porque é altamente mecanizado, olha que bacana, né, a produção é concentrada nos belts, aí, atenção, parou tudo. Pensou em Estados Unidos, atenção para a questão que envolve os belts, tá? Os belts agrícolas. Vamos ver quais são esses belts aí. Você sabe, lembra mais ou menos, eu quero destacar eles aqui, tá? Então, vamos pensar assim, nos Estados Unidos, tradicionalmente, a gente sempre teve essa divisão de áreas agrícolas, né? Vamos pensar aqui, ó, essa área que eu estou destacando para você aqui é o cinturão do milho, do algodão, perdão, né? É uma área aqui onde você tem a produção de algodão. Você subindo um pouquinho aqui, você vai ter a área de produção de milho, ó, tá? É o Corn Belt. Essa área aqui é a área de produção de trigo, seja o trigo, né, de primavera, né, ou o trigo de inverno, aqui nessa região, ó, tá? Então, aqui é o algodão, aqui é o milho, aqui é o trigo. Essa área onde estão o Manufacturing Belt, essa área onde você tem Bosnia Wash, chips, aí é a área do Green Belt, tá?
é o cinturão verde, que circunda as grandes cidades, também conhecido como Dairy Belt, aqueles cinturões onde você produz laticínios, aqui é policultura, tá? Essa área aqui, né, mais quente no sul dos Estados Unidos, na Península da Flórida, aí é culturas tropicais, né, como cana, laranja, e por aí vai. Quando você vai para essa região mais interiorana, começa a entrar numa região onde o clima é mais seco. E é nessa região de limite que você tem o Ranching Belt, que é o cinturão da pecuária, tá? E aí entramos na região extrema leste aqui, onde você tem o Rio Sacramento e o Rio São Joaquim, onde nós temos uma produção agrícola bem interessante de policultura chamada de dry farm. Ali o clima é meio mediterrâneo, meio secão, mas como os rios que existem aqui, né, e a água vem do topo das montanhas, aqui estão as rochosas, né, importante você entender, você acaba praticando uma agricultura, é uma policultura de revolvimento do solo, utilizando água subterrânea e os rios que passam na superfície. E produz para abastecer áreas importantes como o Vale do Silício, aqui São Francisco, San Diego, e por aí vai, tá? Então, revisando. Cinturão do algodão, do milho, do trigo, cítricos, policultura laticínios, pecuária, e aqui, policultura num sistema de dry farm, tá? Essa é a agricultura dos Estados Unidos, tá bom? Na Europa, galera, a agricultura na mesma vertente, tá? Então, pequenas propriedades, rotação de culturas, muita mecanização, armazenagem, alta produtividade, uso de utensílios e fertilizantes e defensivos, tá? Então, ó, alguns países se destacam na questão que envolve a agricultura, né? Por exemplo, a Inglaterra, a Alemanha, a França, né? E o norte da Itália, tá? Então, aqui, muita atenção para esse cara aqui. O maior produtor agrícola lá é a França, ok? A França é um grande produtor lá na Europa, principalmente de beterraba, tá, pessoal? A beterraba, para eles lá, eles utilizam para fazer etanol e cana-de-açúcar, tá? Mas estamos falando de alguns países que estão na zona temperada, então os produtos são temperados. O que mais predomina lá são produtos temperados. Cereais, milho, trigo, centeio, cevada e por aí vai, tá? Com destaque para a Europa ainda, muita atenção para os países que estão em áreas mediterrâneas. Então, sul da Espanha, Portugal, Grécia, Itália, estão numa área onde o clima é meio complicado. O verão é seco e o inverno chuvoso, então não é uma região assim propícia para a prática da agricultura. Tanto que a agricultura boa na Itália é no norte, é a região do Vale do Rio do Pó. Região sul, agricultura é mediterrânea, onde aí os produtos agrícolas são o vinho, as oliveiras, e aliás, da oliveira você faz o azeite, e por aí vai, tá? Então tem que ficar bem esperto com relação a isso aí. Na Europa você pode ter algumas características especiais. Não se esquecendo que lá na Ucrânia, eles têm um solo muito legal lá, que é o solo Chernozem, tá? E lá, esse solo escuro, eles praticam agricultura lá, tá? Uma região onde se pratica muita agricultura de cereais, cevada e por aí vai, tá bom? Legal. Aqui a Europa, né? Um quadro aí, agricultura comercial de algodão, agricultura e pecuária comercial, nessa extensão mais central aqui, policultura no Mediterrâneo, que é o sul que eu mostrei para você, pecuária de subsistência, aqui clima subpolar, não tem muita agricultura, né? Pecuária intensiva, né, nessa região mais ao norte, exploração florestal, que é a floresta boreal, tá bom? E área sem agricultura, porque daí é gelo eterno, né, na Islândia, aí estamos falando do Polo Norte lá, tá? Então, essa é a Europona, velha de guerra aí. Vamos ainda na região aí temperada, né, do hemisfério norte, falar um pouquinho aqui, ó, no Trópico de Câncer, falar da China, tá? Então, a China, você sabe que a agricultura dela acontece nessas regiões aqui, onde nós encontramos as planícies férteis, tanto do Rio Amarelo, que é esse riozinho aqui, quanto o Rio Azul, que desce aqui e vai para lá, tá? Nessa região, então, que você tem principalmente a produção de arroz, tá, pessoal? Risicultura.
tá? Então, você tem essa produção aqui. Como é uma área, assim, temperada, vai aparecer também, entre outras coisas, né? Cereais, pode aparecer soja. No sul, que é mais quente, começa a aparecer cana-de-açúcar. É a região que se produz também chá, algodão, tabaco. Em meio a isso, pode aparecer as regiões de pecuária. Não se esquecendo que as planícies férteis, elas vão se confundir com as áreas industriais, que é chamado de zonas econômicas especiais, tá? Mas é importante entender a importância da China no contexto agrícola mundial. Sardinha, como é que funciona lá? Ó, a China você tem que entender que era, né, era socialista, socialismo de mercado. Durante muito tempo eram grandes propriedades, onde você tinha várias famílias, né, as comunas populares. Com o passar do tempo, principalmente nessa área aqui mais a leste, aí você vai tendo o surgimento de uma agricultura um pouco mais moderna, tá? Moderna, que eu digo assim, é com propriedades privadas, o uso de mecanização, não se esquecendo que lá eles têm muita mão de obra no campo, tá bom? E que acaba produzindo aí. Então, é uma coisa assim impressionante como eles usam essa mão de obra no campo, até porque você sabe que a urbanização da China é baixa. Então, entender isso aí, tá? Policultura, culturas tropicais, silvicultura é quando você planta árvore para extrair madeira, tá? Pecuária extensiva e vai embora, tá? A China pode aparecer com frequência aí no seu vestibular com relação à agricultura, tá? Ainda em zonas temperadas, onde que a gente vai falar? Ó, da Índia, tá vendo? Ó, Trópico de Câncer. Produtos temperados ao norte e produtos tropicais ao sul, tá? Então, a China também risicultura. Você pode encontrar a produção, por exemplo, aí, entre outras coisas, né, de arroz, ó, tá vendo? Ó, essa corzinha aqui, ó, é a produção de arroz, né? Você pode encontrar lá também produção de chá, colonização inglesa, né? Chá. Você pode encontrar de juta. O que é juta? Juta mais nessa região aqui, onde tem o Brahmaputra, é um rio, tá? Não se esquecendo que os rios são importantes, ó, o rio Indo, o rio Ganges, e aqui vem um riozinho chamado Brahmaputra, tá? Então, eles praticam agricultura nas planícies desses rios. Juta é uma vegetação que, a partir dele, você faz um fio, que é aquele fio para o saco de estopa, para carregar produtos agrícolas, tá? É isso aí, tá? Uma coisa importante que a gente tem que entender aqui é que a Índia passou a ser um grande produtor, no século XX, de borracha, a partir da Hevea brasiliensis. Então, os ingleses fizeram biopirataria da nossa Hevea brasiliensis aqui e levou para lá, e criou um mercado concorrente lá, tá? Então, é bem simples entender a Índia, tá? Arroz, trigo, algodão, milho, chá, soja, juta, gado também, né? De lá que nós tivemos aí importando para o Brasil o gado de corte da raça Zebu. Então, é bem interessante entender a Índia nesse contexto aí, tá? Então, vamos que vamos aqui, ó. Vamos falar um pouquinho do continente africano, tá? Entendendo aí o continente africano como um dos maiores produtores agrícolas do mundo e aquele que vive o paradoxo, né? Entre ser um grande produtor, beleza? Versus um continente que vive aí, né, um aumento gradativo da fome. É paradoxal isso aí, tá? Tem grande produtor, é um grande produtor, mas convive com a fome. Então, vamos olhar no mapa aqui e entender um pouquinho aí a agricultura, tá? Para entender a agricultura lá na África, vamos dividir aqui, ó, essa África setentrional, onde aqui nós vamos ter a produção agrícola mediterrânea, oliveiras e vinha, isso também acontece aqui no sul, tá? E vamos pensar que lá no deserto do Saara a gente não tem muita agricultura. Salvo exceção no Vale do Rio Nilo, onde aí acontece uma coisa que a gente chama de agricultura irrigada, tá? Aqui, ó. Então, aí é policultura. Por estar nessa região meio entre o Trópico de Câncer para cima, aí cereais, né? Você tem ali, pode aparecer vários produtos agrícolas. Aí, o que vai acontecer? Nós já entramos numa área, ó, perceba, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Capricórnio e Câncer. Entramos numa área mais quente. É nessa área que surgem os produtos tropicais, com destaque para essa franja do Saara, que é a região do Sahel, tá? É nessa região que você está tendo aí o aumento do processo de desertificação.
Mas ali pode aparecer amendoim, você pode encontrar nessa região toda em verde, né, regiões de cacau, você pode encontrar produção de café em algumas regiões, tá vendo? Tudo produto tropical, né? Você tem extração de madeira, né? E é importante você entender que essas são a soja, cana-de-açúcar, né, agricultura irrigada. É nessa região que você acaba observando destruição, principalmente da floresta do Congo, uma floresta equatorial, ou nas regiões onde existem as savanas. Ó, essas áreas que eu estou destacando para você é tudo savana, de clima tropical, está passando por um processo intenso de desmatamento e impactos agrícolas, tá? Então, não se esqueça que são áreas também que nós temos produção de mineral. Então, pessoal, a África é um continente muito interessante do ponto de vista agrícola e passa por vários problemas, tá? Passa por vários problemas. É importante você entender isso aí, tá? Bom, aí, o que é importante a gente entender? Aqui já seria um momento que nós vamos entrar na questão do Brasil, mas isso é matéria para a nossa próxima aula, tá? Porque aqui eu estou com um conjunto de slides um pouco maior aí. Então, o que você tem que entender? Deixa eu finalizar aqui e voltar com vocês, tá? Nesse momento, seria interessante você entender a agricultura na América. Como nós falamos lá em cima dos Estados Unidos, e a agricultura no Canadá é uma agricultura apêndice dos Estados Unidos, só para a gente pensar na América Latina, que vai desde o México até o Chile e a Argentina. Então, pensando no México, é um país que se destaca por produção pecuária e a produção de milho. Na região da Península do Yucatán, que é mais o sul, já ali na fronteira com a América Central, ali é um pouco mais diversificado, beleza? Entrou na América Central, aí você tem a porção istmica, que é o continente, produção de frutas, banana, pecuária, e a porção do Caribe, que seria a porção insular. Lá, o destaque é para a produção de tabaco, com um destaque, por exemplo, para Cuba. Tá bom? Entrando na América do Sul, aí você já tem uma dificuldade de agricultura na região da Cordilheira dos Andes, ao que nós chamamos de América Andina, certo? Na região mais ao norte, na América Guiana, aí você já tem uma produção de produtos tropicais, porque já faz parte de uma zona equatorial. Brasil, nós vamos falar daqui para frente, beleza? Nas próximas aulas. Pensando na América Latina, que envolve aí os estados, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, aí já entra numa região mais temperada, aí destaque para cereais, pecuária extensiva, nós vamos ter ali a produção de soja, de frutas, né? Então, bem tranquilo você entender isso. E pensar que Brasil nós vamos trabalhar de uma maneira mais específica aí.